Vamos à entrevista do dia? A minha entrevistada de hoje, que já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é a professora Carla. Eu vou te pedir desculpas por te perguntar isso no ar, mas é Noli ou Noli? É Noli. Noli. Tá. Normalmente, na língua portuguesa, as palavras tendem a ser paroxítonas, mas como nome próprio não respeita a regra gramatical, eu cometi o pecado de não te perguntar antes como falava o seu nome. Mas, vamos lá novamente, a minha entrevistada de hoje é a professora Carla Noli, coordenadora do curso de Administração da FATEB, a Faculdade de Tecnologia de Birigui. Ela está aqui para falar da importância do curso superior presencial em época de ChatGPT, inteligência artificial, EAD, educação à distância, autodidatismo, todo mundo achando que consegue ganhar conhecimento por si só, mas enfim. Então a Carla veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quero começar te perguntando, bom dia primeiramente, e te perguntando quando começou, desde quando existe o curso de administração na FATEB, Carla? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Desejo a vocês aí um bom dia para todos, né, abençoado por Deus. E a FATEB, o curso de administração, teve sua primeira formação de turma em 98, né? Então a primeira turma iniciou lá em 1995. E de lá para cá... A primeira formada em 98, isso, porque são 4 anos de curso. Sim. Perfeito. E de lá para cá nós não tivemos assim nenhum ano de turmas não formadas, né? Apenas em 2021, que foi o ano, né, típico aí, por conta da, né, pandemia. Da pandemia. Uhum. No restante nós temos todos os anos turmas, né, que são formadas pela administração. E quantas vagas vocês têm? Vocês abrem vagas anuais ou semestrais? Nós temos aí os vestibulares tanto no começo do ano, né, quanto agora no meio. A gente está com as vagas abertas, né, que é o vestibular de inverno. Para quantas vagas? 50 vagas por semestre. Tá, 50 vagas por semestre. O curso é diário, integral, noturno? Ele é diário, 100% presencial e noturno. Assim, Perfeito. Já eu digo, todos os dias, de segunda a sexta, isso, porém no período noturno. 4 anos de curso, então vamos lá, na parte prática. Embora pareça muito básico o que eu vou perguntar, existe uma sequência para que a gente chegue a falar sobre inteligência artificial, autodidatismo e EAD. O que o aluno de administração, de fato, aprende hoje no curso? O curso de administração, ele tem tido uma evolução muito grande em relação, principalmente, à postura do gestor, né? O quanto é importante essa parte humana em relação ao gestor, não só a parte técnica, né? Então, hoje nós buscamos associar o perfil profissional em relação à parte técnica, à parte de gestão de pessoas, envolvendo a questão de tecnologia. Então é uma postura empreendedora, né, tentando conciliar todas essas variáveis, né, um perfil aí bem complexo, mas possível de ser construído. Então no curso a gente aprende sobre várias áreas, né. E qual é o diferencial do curso de administração da FATEB em relação a outros do mercado? Ou melhor, quais são as principais qualidades do curso da FATEB? Olha, eu percebo, Marcelo, que nós temos um corpo docente bem estruturado, bem qualificado, né? A grande maioria dos professores são mestres e doutores, né? Nós temos até pós-doutores. É um curso que é 100% presencial, que eu vejo uma grande vantagem nisso, né? Aqui na nossa região, se eu não estiver enganada, é a única instituição que é 100% presencial. Nós não temos nenhuma carga horária EAD. E isso enriquece muito o processo de formação dos alunos, né? Essa questão da interação, do compartilhamento ali presencial. Nós conseguimos observar, às vezes, por comportamento do aluno, se ele tem aprendido ou não, né? O que o EAD, às vezes, nos impossibilita, né? Então, eu acredito que ser presencial e ter um corpo docente bastante qualificado é o nosso maior diferencial hoje. Olha, eu sou obrigado a concordar, eu não estou aqui também para fazer juízo de valor, eu sei que tem muitas faculdades EAD que funcionam, mas
problema além do EAD, nós temos outras ferramentas que levam algumas pessoas desavisadas, no meu entender, a achar que talvez não precisem fazer um curso desse. E aí entra, por exemplo, a inteligência artificial, as redes sociais, vou citar o YouTube, mas pode ser qualquer uma, onde a pessoa, encontrando um ou outro vídeo, ela acredita que assistindo isso aqui, eu estou preparado. E, na verdade, a gente está falando, no caso do curso da FATEB, de 4 anos. Ou seja, existe uma carga horária, um conteúdo, me permita dizer, pesado, que a pessoa ela tem que estudar de fato para poder se formar. Existe uma exigência, existe nota, existe carga horária para ser cumprida, não pode faltar demais. Isso sempre foi assim. Eu imagino que faça toda a diferença quando a gente pensa nestas outras ferramentas aí que estão à disposição por via tecnológica, não? Sim. Hoje eu acredito que o curso presencial, ele prepara o aluno não só em relação ao conteúdo, claro que o conteúdo ele é extremamente importante, né? Mas a prática em si ali. Então nós temos desenvolvimento de seminários, de projetos, né, que colocam ele ali como protagonista. Sim. Né? Então isso faz muita diferença, né, em relação a um curso EAD. O que você disse, não é desmerecendo, né, tem muito curso EAD que funciona, mas na graduação, que é a formação inicial ali, a base do profissional, eu acredito que o presencial faz muita diferença. Eu costumo fazer vários cursos, né, porque a gente nunca para de estudar. Sim. E eu sempre opto por cursos presenciais. Mas claro que eu também utilizo, né, de cursos online, de cursos EAD, para essa complementação, exatamente. Isso. Eu fiz uma especialização, depois que me formei em jornalismo, em gestão ambiental. E foi um curso de pós-graduação misto. Então, nós tínhamos aulas todos os sábados, isso durante 2 anos, mas havia uma complementação também com EAD. Mas eu conseguia tirar as dúvidas do EAD nas aulas presenciais que duravam sábado o dia inteiro. Fez toda a diferença para mim. Eu acredito que se eu tivesse feito única e exclusivamente naquela época por EAD, não teria tido o mesmo aproveitamento que tive, enfim. Mas você concorda, e fique à vontade se discordar, tá bom? Que estas ferramentas tecnológicas, elas podem ajudar? Sim, com certeza. O ChatGPT, por exemplo, né, que é uma tendência, né, muitos alunos estão utilizando, e eu acredito assim, que ele facilita, mas assim como outras ferramentas de pesquisa, de busca, ele deve ser verificado, porque todo o conteúdo que ele nos traz ali é um apanhado do que tem na internet. Então, qual é a credibilidade desse conteúdo, né? Qual é a essência, qual é a fonte? Quando a gente está falando de faculdade, né, de nível superior, nós estamos falando de conhecimento científico, principalmente. Então, saber de fato a fonte desse conhecimento, se ela é verídica ou não, também funciona para essa nova modalidade, para essa nova ferramenta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação ao conteúdo que a gente consome, né? Em qualquer que seja a ferramenta utilizada. No final das contas, a prova não pode ser abolida ou pode, porque imagino eu que principalmente em provas dissertativas é aquele momento quase que exclusivo atualmente que o professor vai ver se o aluno de fato adquiriu, reteve e o conhecimento e consegue trabalhar as informações assimiladas. Olha, lá na FATEB a gente tem assim um estilo de metodologia a ser aplicado que é a prova regimental, uma avaliação regimental. Então a gente preza, como nós temos aí 2 bimestres, né, a gente preza para um deles ao menos ter a prova individualizada, para a gente ter uma certeza, né, do que esse aluno sabe individualmente. Mas a gente também estimula muito outras metodologias a serem desenvolvidas, que são metodologias em equipe. Então, seminários, né, projetos, construção de empresas fictícias, isso tudo a gente também estimula, porque o trabalho em equipe hoje é essencial. Mas não eliminaríamos a prova individual ainda. Perfeito.
E aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco, porque lá se foram 10 minutos de bate-papo, que a gente nem sentiu, porque quando a entrevista é boa e o entrevistado tem conhecimento, e é claro, é assim que funciona, quais são as atribuições, Carla, de um graduado em administração dentro de uma empresa? É só para a empresa? Não. Na verdade, assim, um aluno, né, um estudante de administração, ele tem muitas possibilidades. Ele pode ser um empreendedor, dono do próprio negócio, ele pode trabalhar em várias áreas da empresa e em vários níveis organizacionais, né? Ele pode trabalhar como assistente, como líder, como gestor, e nós temos várias áreas na administração. Eu acho assim, muitos alunos entram na administração e quando eu faço a primeira pergunta, por que escolher o curso de administração? Muitos deles me respondem, porque não tem opção. Oi? Porque não tem opção. Como assim? Não tem opção, vou fazer administração. Porque eles entendem que é um curso que tem várias possibilidades, mas talvez eles não estão certos ainda do que querem. Entendi. E quando eles chegam no curso, eles se identificam às vezes com uma das áreas que o curso trabalha. Porque o curso trabalha logística, gestão ambiental, gestão da qualidade, empreendedorismo, planejamento estratégico, gestão de pessoas, e muitos deles depois se especializam em uma dessas áreas, né? Então ele tem a possibilidade de ser um profissional dentro de uma dessas áreas da administração ou ser profissional geral. Eu sou um gestor geral de uma empresa, ou eu sou dono da minha empresa, né? Então existem muitas possibilidades, além do setor público também. Ainda tem isso. Sim, ele pode atuar, né, como gestor público, né, na área pública também. Perfeito. Carla, eu vou pedir para que você continue aí, agora são 8 horas e 33 minutos, e no segundo bloco a gente vai falar ainda mais sobre isso, sobre a administração e sobre a FATEB, inclusive colocando algumas perguntas que o pessoal, e tem bastante gente acompanhando hoje o programa aqui pelas redes sociais, tá bom? Tudo bem. E você que está nos acompanhando, aguarde 2 minutinhos só, que a gente já retorna. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. E tem mais gente entrando aí na nossa live, né? Lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e deixando comentário. João Luiz Basile Bonilha, o Joãozinho da Império, acabou de entrar. Bom dia, João. Zé Roberto Campos também está aqui. E agora Betão Morotti, falando aqui sobre o Hemocentro de Araçatuba, fazendo campanha pela doação de sangue. Betão, sempre falo por aqui e falarei, vou ler com mais calma sua informação. E estamos juntos aí na promoção, na divulgação, na necessidade de doar sangue, tá certo? Mas agora quem continua aqui comigo é a professora Carla Nolli, coordenadora do curso de administração da FATEB, a Faculdade de Tecnologia de Birigui, falando da importância do curso superior presencial em épocas de inteligência artificial, educação à distância, autodidatismo, enfim. Vamos lá. Carla, você falou você terminou o segundo bloco falando, inclusive, de administrador e empreendedor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais qual é a relação. O administrador, ele sempre tem condições de ser um empreendedor. O empreendedor tem que ter as ferramentas do administrador. Nem sempre uma coisa não está intimamente ligada à outra, ou sim? Sim, Marcelo, essa relação ela é evidente, né? Uhum. Não que todo graduando em administração tenha que ser um empreendedor, né? Alguns não tenham perfil, talvez, né, não queiram, mas ele pode sim desenvolver habilidades que o tornem empreendedor. Uhum. Agora, o empreendedor, ele precisa das ferramentas que o administrador utiliza para a gestão, né? Então, essa contrariedade existe, né? Ele tem que ter todo esse arsenal de metodologias, de ferramentas para administrar o seu próprio negócio. Estou imaginando que de forma ideal ele tenha, mas se não tiver, ele precisa de um administrador do lado dele para tocar. Por que eu estou falando isso? O que percebe-se de forma geral é que o empreendedor, e muita gente entende assim, é aquele cara impetuoso, corajoso, que vai enfrentando e, em grande parte das vezes, sem planejamento, levando
no peito e na raça, para usar outras figuras de linguagem, e vai fazendo a coisa acontecer, trocando a roda do carro com ele em movimento, e a gente sabe que isso pode, em grande parte e em maior possibilidade, resultando no fechamento da empresa em pouco tempo. E aí ele parte para outro empreendimento e assim sucessivamente. Então, de forma ideal, seria interessante que ele já tivesse, ele próprio empreendedor, tenha esse conhecimento, mas ao menos tenha um empreendedor graduado ao lado dele para fazer tocar o negócio. Sim, é que normalmente, né, os empreendedores talvez não tenham esse investimento inicial, né, para ter ali um gestor para ser braço direito dele. Então, o ideal seria sempre que ele tivesse, né, o conhecimento para que ele pudesse começar o seu negócio e conforme o crescimento ir acoplando, né, inserindo pessoas ali interessantes para dar esse suporte. Mas é claro que se o empreendedor ele tiver ali já um investimento inicial, que ele consiga ter profissionais ali capacitados para auxiliá-lo, né, para dar esse suporte, seria excelente também. O que de fato acontece é que o empreendedor ele precisa ter conhecimento, porque como é que ele vai cobrar desse gestor que está ali do lado dele se ele não tem, né? Então ele vai deixar a empresa dele, que é a joia ali dele, na mão do outro, né? Então é importante que, por mais que você tenha esse, talvez, espírito, sei lá, vamos colocar assim, mais aventureiro, né, tenha que ter uma consciência em relação ao seu negócio, né? Então, buscar conhecimento para que esse negócio, de fato, se consolide e permaneça, né? Porque o que a gente vê é que existe um percentual muito grande de falência por conta desse não planejamento. Você tocou em algo muito importante que nós, de forma recorrente, abordamos aqui, que é justamente essa característica de grande parte dos empreendedores de, na hora de começar o próprio negócio, não ter todo o recurso. Existem, obviamente, linhas de financiamento, existem alternativas. Eu, inclusive, já entrevistei aqui o Fábio Ferreira, que você conhece, consultor de empresas, e ele dando dicas de Banco do Povo, desenvolve SP, investe SP, enfim, uma série aí de possibilidades. O fato é que se você tem o planejamento e aí tem, entendo, conhecimento em administração ou um administrador ao seu lado, você já começa com menos possibilidade de fazer a coisa vou inverter, com mais possibilidade de fazer o seu negócio, o seu empreendimento dar certo. Sim. Não é? Claro que não prescinde de outras ferramentas. Você precisa, de além do planejamento, das ferramentas de monitoramento, de ciclo de melhoria contínua e de tudo o que um administrador profissional pode te fornecer e te ajudar. Eu gostaria, inclusive, que você falasse para a gente qual é a diferença, Carla, de um curso superior de administração e cursos técnicos profissionalizantes. Os cursos técnicos, eles são de curta duração, né? São menores, e os de graduação 4 anos, 5 anos, dependendo do curso. Então, pela linha temporal, você já observa que existe uma quantidade aí de conteúdo maior, né, de um curso para o outro. Além do nível de profundidade, você consegue trabalhar os recursos, né, com mais qualidade. O curso técnico, ele é voltado mais por fazer, sabe? Para a questão técnica, prática mesmo, né? Então, a gente não consegue explorar muita teoria, né? Dar um suporte teórico para esse graduando, né? Para esse aluno de técnico. Já no curso de graduação, a gente consegue trabalhar bem a teoria, né? E que, às vezes, os alunos eles têm um pouco de resistência, né? Porque eles querem ir para a prática rápido, aquela coisa, né? Aquela ansiedade. Então, eles vão entendendo, quando eles chegam na prática, que há necessidade de ter a teoria, né? E aí, quando a gente junta teoria e prática, nós temos a praxis, né? Que é a junção disso. E é muito importante. É a mesma coisa quando a gente compra um equipamento eletrônico que nós não temos conhecimento. Para que a gente possa manusear ele de maneira correta, o que a gente faz primeiro? Ler o manual. Com certeza. Se você não ler o manual, você pode queimar esse equipamento, você pode ligar ele de maneira indevida, você vai perder mais tempo e depois você vai ter que voltar lá e ler aquele manual, não é? Então, a graduação, ela nos remete a isso, sabe? A ter uma preparação teórica para que na prática ele tenha mais facilidade
de desenvolvimento, né? Porque assim, a teoria ela existe e ela não é colocada 100% na prática, porque se fosse fácil assim, seria uma maravilha, né? Você lê lá uma teoria, por exemplo, sobre comportamento organizacional e você pega as ferramentas para aplicar numa empresa. Será que dá certo de primeira vez, né? Uma empresa para outra, né, são pessoas que a compõem, que são divergentes, têm pensamentos divergentes. Então, a teoria nos dá muita condição de possibilidades de acerto, né? O que talvez o curso técnico não tem essa estrutura mais para gestão, né? Ele vai ter mais para a parte técnica, de execução mesmo. Olha como é bom conversar com o professor, né? O professor tem didática, e aí ela vem com um exemplo que é muito simples de entender. E para mim o exemplo do manual foi muito interessante, porque ontem eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, pequenininha, bem pequenininha mesmo. E eu comprei uma cadeirinha para colocar no carro, né? E aí, quem disse que eu conseguia montar a cadeirinha? Eu olhei e falei, é algo simples, né? Basta eu tirar do saquinho, colocar lá. Mas não, e aí ela vem com algumas coisas que você tem que prender. O que eu tive que fazer? Ler o manual. Então, basicamente, guardadas as devidas proporções, é o que a Carla está dizendo. Carla, qual é a disciplina que você dá aula lá na FATEB? Olha, a minha área de maior concentração é a área de gestão de pessoas, né? Então eu trabalho muito a parte de psicologia organizacional, comportamento organizacional. Minha segunda área é gestão ambiental, né? Que é onde eu me formei na área do mestrado. E aí eu trabalho todas as partes de gestão da qualidade, a teoria geral da administração, né? Que é o histórico da administração inicial ali. Então, a parte de gestão, eu trabalho quase que todas as disciplinas. Entendi. Mas além de professora e coordenadora do curso, a Carla também é empreendedora, né? Tem outra ocupação além da docência. Qual é o seu empreendimento, Carla? Marcelo, recentemente eu me formei em estética, né? Estética. Fiz um curso técnico em estética aí de 2 anos. Na verdade, eu decidi isso na pandemia, né? Na pandemia eu visualizei, assim, muitos artigos científicos até estavam surgindo no sentido de que nós não podíamos, né, ou não deveríamos ter apenas uma formação, atuar em um segmento de mercado. E a estética, para mim, sempre foi, assim, algo muito interessante, porque, como eu sou da área de gestão de pessoas, eu gosto muito de ajudar de alguma forma as pessoas, né? E eu vi que a autoestima hoje, ela está muito baixa em muitas pessoas, né? E quando você fala de estética, não é uma estética de deixar bonito, é de trazer saúde mesmo, né? Uma estética integrativa, é você olhar o seu cliente de dentro para fora e não o inverso disso. E aí você, estou imaginando, que levou os conhecimentos da área de administração para o seu empreendimento? Sim, com certeza. Está dando certo? Está dando certo. Olha, muito bem. Espero que a FATEB não perca uma professora, né, e que sim, os dois toquem juntos. Estou falando isso porque quando fui procurar um profissional para falar sobre isso, as referências da Carla foram muito positivas, tanto do Fábio, quanto do Euclides, quanto do Ronaldo Stabile, todo mundo falando bem da coordenadora do curso. Qual será? Você falou que já tá o vestibular aberto? Sim, próximo vestibular, né, de inverno é para o dia 1º/7. 1º/7. Isso, tá certo. Só para a gente voltar na história do EAD e da inteligência artificial, tudo isso e mais plataformas. Google para fazer buscas, YouTube para tutoriais e vídeos, elas sim, para que não fique a impressão que a gente é contra a tecnologia, né? Às vezes quem está nos ouvindo pode ficar com uma impressão de que, mas estão falando mal. Não, não é isso. O que estamos dizendo aqui é que estas ferramentas, que obviamente são muito boas, devem ser complementares, no caso da FATEB, que conta com um curso presencial de ADM, de administração. Todas elas são válidas, não são? Sim, com certeza. Todas elas são válidas e assim, o conteúdo ele pode ser buscado em qualquer fonte, só observar a fonte, né? Você pode usar Google, YouTube, Instagram, tem muitos perfis do Instagram que são interessantes.
É só ter esse cuidado, sabe? De qual é realmente a fonte dessa informação. Se ela tem um cunho científico ou não. Porque a gente está falando de graduandos, né? De nível superior. Então, a credibilidade desse conteúdo deve existir ali no momento de uma elaboração de artigo, de uma elaboração de trabalho ali, de sala de aula. E ser intelectualmente honesto, inclusive citando a fonte quando ela é externa, enfim. E uma dúvida que me surge, eu já perguntei inclusive para Éder Castanheiro, que é uma pessoa que tem muito conhecimento, uma empresa aqui de TI e Telecom em Araçatuba, dá para você descobrir se o aluno copiou um texto, criou um texto no ChatGPT com inteligência artificial? Então, difícil, né? A gente tem assim alguns aplicativos, né, de busca de plágio, né, que detecta isso, mas nada é 100%, né? Então, assim, por isso que eu falo que o curso, quando ele é presencial, a gente também traz um nível de consciência da responsabilidade para esses alunos, sabe? No sentido de que você está aqui investindo na sua formação. Então, é importante que você seja honesto com você. Claro, né? Claro. Então, é muito difícil a gente conseguir pegar, assim, plágio 100%, né? Porque às vezes passa algumas coisas, entende? Você sabe que eu presto muita atenção nisso, evidentemente, porque é uma ferramenta de trabalho para mim também, como jornalista, e eu percebo, por conta de estilo, algumas empresas que passaram a produzir uma quantidade de textos enorme nos seus sites, nos seus blogs, e agora dando dica de absolutamente tudo. Eu que, obviamente, de forma eventual, uso também sites de inteligência artificial, percebo que eles têm uma limitação, e ainda grande, de estilo. Então, repetição de palavras, texto muito básicos. E o que noto é que tem muita gente que simplesmente copia e cola, e não tem, ao menos, o cuidado de refazer o texto, ou pelo menos melhorá-lo. E aí eu pego, porque assim eu percebo que quando eu faço a pesquisa, o texto vem dessa forma para mim, em algumas empresas, em alguns sites e blogs de empresas, que passaram a ter aí essa quantidade de conteúdo maravilhosa da noite para o dia, que quase tudo ali vem de uma fonte externa, vem de um aplicativo de texto, vem de um chat GPT. Então todas as frases começam da mesma forma, com uma repetição inacreditável de palavras, o que para mim é muito triste, mas enfim, eu não posso afirmar, não posso ter a certeza, não posso cometer esse deslize de acusar, eu só suspeito. Mas enfim, acho muito ruim, de toda forma é um conteúdo que está disponível, eu costumo olhar absolutamente tudo o que é do meu interesse que me caia nas mãos. Carla, gostaria de te agradecer pela presença, são 9h02. Caso tenha algum complemento para fazer, por favor, fique à vontade. Marcelo, eu também agradeço muito a oportunidade, né? Fico à disposição sempre aqui. Eu acho que é muito bom a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? E reforçar, né? Que o curso presencial, hoje, ele traz muitas possibilidades, né? Eu já fui selecionadora, né, de empregos, então já trabalhei na área de RH também, antes de começar a ir na docência. Eu estou na docência desde 2009 e eu costumo dizer assim, é perfil de profissional mesmo da área para a seleção. Quando a gente tem um aluno, né, um candidato ali, que ele fez curso EAD e que ele fez, o outro que fez presencial, a gente ainda tem um estilo de optar pelo presencial. Né, pelo menos a grande maioria dos selecionadores. Então, para que esses jovens tenham um pouquinho mais de cuidado em relação à escolha deles, né, em que curso fazer, procurar o profissional ali, o coordenador, para conversar antes de efetivar sua matrícula, saber sobre o curso, isso é muito importante, né? Conhecer toda a matriz curricular, porque às vezes o aluno ele ingressa num curso e não sabe nem o que ele vai estudar, né? Então isso é importante para ele também. E nós da FATEB, eu, assim como todos os outros coordenadores, estamos abertos a receber cada um desses alunos para, né, poder passar ali para eles o que de fato a gente tem para oferecer. E dizer que nós temos uma novidade na FATEB, que é um novo curso para 2024, né, que é o Gestão Pública, tá? Então é um curso aí, mais uma possibilidade, nós estamos indo para o 6º curso, nós temos Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Software,
pedagogia, direito e agora gestão pública também. Muito bom, é isso. Bom dia, bom trabalho para você e, como eu digo a todos os entrevistados, entendo informação relevante para compartilhar, mande como sugestão de pauta que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Obrigada. É isso.